Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, o terceiro domingo do Advento é o chamado domingo Gaudete, por causa das primeiras palavras do introito. Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete. Palavras de São Paulo em sua carta aos Filipenses e que também ouvimos na epístola da missa. Alegrai-vos incessantemente no Senhor, digo outra vez, alegrai-vos. A alegria que respiramos na liturgia de hoje vem da proximidade do Natal. E por isso a Igreja, como que antecipa o seu júbilo, aliviando os sinais de penitência, por causa da presença das flores no altar, da música do órgão e da cor rósea dos paramentos. Mas essa alegria jubilosa do domingo Gaudete parece contrastar com o evangelho escolhido pela Igreja para a liturgia de hoje. Porque no evangelho da missa ouvimos as tantas negativas de São João Batista, que nega ser o Messias, nega ser um profeta e afirma ser tão somente a voz que clama, vox clamantis. Em outras palavras, o Evangelho do domingo Gaudete manifesta a profunda humildade de São João Batista. Humildade tão bem resumida no seguinte versículo: no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é o que há de vir depois de mim, ao qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Assim sendo, caros fiéis, se o Evangelho nos apresenta a profunda humildade de São João Batista, parece-nos, então, que há um desacordo entre o Evangelho e as demais partes do domingo Gaudete. Pois nós costumamos associar a prática da humildade com o silêncio e a contrição por causa da recordação do próprio nada, da própria miséria. Portanto, cabe aqui a seguinte pergunta: o que a confissão de São João Batista faz no domingo da alegria? Seria possível conciliar humildade e alegria em nossa alma? Ou por acaso a humildade e a alegria nos inclinam, cada uma delas, para um estado de alma oposto? Na verdade, caros fiéis, esse aparente desacordo entre a humildade e a alegria espiritual vem de uma falsa noção do que é a humildade. Para compreender bem essa virtude, devemos fazer uma leitura mais atenta do Evangelho da Missa, ou seja, devemos perceber como São João Batista praticou a humildade e como a sua humildade não foi, de modo algum, um obstáculo à alegria espiritual. Pois quando São João Batista diz no Evangelho: eu sou a voz do que clama no deserto, precisamos notar
que esse versículo pertence ao primeiro capítulo do Evangelho de São João, que começa justamente com as seguintes palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Sendo assim, se Jesus Cristo é o Verbo, São João Batista não quer ser mais do que a voz. São João não pretendia ser palavra, porque se fosse palavra, ele roubaria o lugar que cabe a Nosso Senhor, que é o Verbo de Deus encarnado. Por isso, o precursor de Nosso Senhor se definiu tão somente como uma voz, porque a voz não faz mais que transmitir, que comunicar o Verbo. Em outras palavras, caros fiéis, São João Batista não tinha nada de pessoal, nada de particular a comunicar. O precursor pretendia ser tão somente um som que se propaga no ar e logo desaparece, para que o Verbo de Deus seja anunciado aos homens e permaneça presente nos corações. E como São João Batista se define apenas como uma voz que se propaga e logo desaparece, para que tão somente o Verbo encarnado permaneça presente nas almas, a humildade de São João Batista estava intimamente unida à caridade. E essa era a grandeza da sua humildade, pois apenas uma alma embebida de caridade, consumida de caridade, poderia ser um instrumento tão puro para comunicar o Verbo de Deus aos homens e nada mais do que o Verbo de Deus. Por isso, o prólogo do Evangelho de São João também afirma a respeito do precursor de Nosso Senhor. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz, como um puro instrumento. Portanto, caros fiéis, nós não podemos conceber a humildade sem a caridade. E nesse sentido, precisamos saber que a humildade não é, antes de tudo, um olhar voltado para si mesmo, ou seja, um olhar contrito sobre a própria miséria moral, ou um olhar triste sobre as próprias limitações, sobre o próprio nada. A humildade não é, antes de tudo, um olhar voltado para si mesmo. A humildade é, antes de tudo, um olhar voltado para Deus, para considerar a sua bondade suma, a sua caridade infinita, a sua glória incomparável. É a partir desse olhar voltado para Deus que nós vemos em seguida, com clareza, sob a luz da graça e como que por contraste, o nosso próprio nada, a nossa própria miséria. Isso quer dizer então que o olhar para si, ou seja, a consideração do próprio nada, não passa de uma consequência do olhar voltado para Deus. Na verdade, trata-se, antes de tudo, de uma graça, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus,
mais claramente nós vemos o quanto nós somos miseráveis e dependentes dele em absolutamente tudo. Afinal, caros fiéis, olhar pura e simplesmente para si, olhar para o próprio nada, para a própria miséria, não tem nada de virtuoso, se esse conhecimento de si mesmo não for acompanhado de um ato de conformidade, que é a aceitação pacífica e serena da nossa profunda, extrema e radical miséria. Por nós mesmos, nós não somos nada. Então, conhecer que não somos nada não tem nada de virtuoso, se não houver um ato de conformidade serena e pacífica. Mas como essa aceitação serena e pacífica do próprio nada é algo difícil e doloroso, ninguém seria capaz de fazê-la de todo o coração, a não ser por amor a Deus, ou seja, movido pela caridade. E nesse sentido, é um erro julgar que a humildade tem a ver apenas com o silêncio, a tristeza ou a contrição. É um erro fazer da humildade uma virtude triste, por assim dizer, porque nesse caso separamos a humildade da caridade e fazemos da humildade uma virtude de penitentes. Pois não é isso, caros fiéis. A humildade não tem apenas um aspecto negativo de purificação do orgulho, de reconhecimento da própria miséria, do próprio nada. Na verdade, a humildade é uma virtude dispositiva, ou seja, ela nos dispõe, ela nos inclina ao exercício da caridade. Porque é justamente a caridade o motivo, o sentido da humildade. É por amor a Deus que nós nos conformamos com o nosso nada. É por amor a Deus que nós aceitamos com paz e serenidade que por nós mesmos nós não somos nada. Porque sabemos que Deus é sumamente bom e misericordioso para preencher, para saciar o nosso nada com a sua bondade infinita. E como a humildade é uma virtude dispositiva, ou seja, ela dispõe a nossa alma ao exercício da caridade, na medida em que remove o orgulho, que é o maior obstáculo para o estabelecimento e para o progresso da caridade. Enfim, como a humildade é uma virtude dispositiva, nós não podemos conceber a humildade sem a caridade, e tampouco a caridade sem a humildade. Uma virtude pede a outra, uma não pode subsistir sem a outra. É por isso que a humildade sem a caridade é vazia, é mentirosa, não passa de aparência, de falsa humildade, de falsa modéstia, ou seja, trata-se apenas de um orgulho mais sutil, que se disfarça sob a capa de humildade. É por isso que um dos melhores sinais da verdadeira humildade é justamente a alegria espiritual, fruto do Espírito Santo. Porque é o orgulhoso que reconhece a própria miséria a contragosto.
É o orgulhoso que reconhece o próprio nada, irritado, perturbado, incomodado com o que vê em si mesmo. Muito diferente é o estado de espírito de quem eleva os olhos para a bondade suma de Deus, para a sua caridade infinita, para a sua glória incomparável, porque essa alma se torna capaz, pela ação da graça, de alegrar-se com o próprio nada, na medida em que se sente reconfortada, conformada, satisfeita de depender inteiramente de Deus. Em outras palavras, caros fiéis, a verdadeira humildade costuma produzir alegria espiritual, porque é consolador, é fonte de alegria para a alma humilde depender inteiramente da suma bondade de Deus. O próprio Evangelho nos dá a mais firme garantia de que a humildade de São João Batista estava unida à caridade e à alegria espiritual, pois o próprio precursor fez para os seus discípulos uma comovente confissão dos afetos de sua alma, quando São João disse: vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, o amigo do esposo, e aqui São João Batista fala de si mesmo, o amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Nesse comovente testemunho, caros fiéis, o precursor resume a relação que há entre a humildade, a caridade e a alegria espiritual. Afinal, a maior glória de São João Batista, aos seus olhos, não era a de ser profeta, coisa que ele nega diante dos sacerdotes e dos levitas que foram interrogá-lo. A sua maior glória, como ele mesmo confessa, era a de ser amigo do esposo, amigo de nosso Senhor. E por causa dessa amizade, ou seja, por causa desse laço de caridade que unia o seu coração ao coração de Jesus, que ele manifestou a sua alegria jubilosa de ser apenas uma voz que anuncia o Verbo, a alegria de fazer nosso Senhor nascer e crescer nos corações dos homens, e ele mesmo diminuir e desaparecer. E como São João Batista revela ser amigo de nosso Senhor, é próprio da verdadeira amizade que ambos os amigos revelem o vínculo que os une, e não apenas uma das partes. Pois para a nossa edificação, o Evangelho não deixa de testemunhar a grande afeição que Jesus Cristo tinha por seu primo São João Batista. Não apenas por causa do elogio que ele fez das virtudes do precursor e que ouvimos no domingo anterior, mas sobretudo por causa do testemunho que nosso Senhor deu a respeito da caridade de São João Batista, quando ele disse: João era uma lâmpada que arde e ilumina. Portanto, caros fiéis, nós podemos encontrar a alegria jubilosa do domingo Gaudete também no Evangelho, na alma de São João Batista, cuja humildade estava inebriada de caridade e cuja caridade transbordava de alegria espiritual.
Nós também podemos encontrar essa mesma alegria espiritual nas cruzes do nosso cotidiano, aceitando aquelas circunstâncias humilhantes e rebaixantes, por amor a Deus. Porque nosso Senhor necessita revelar aos nossos olhos o quanto nós somos miseráveis, a fim de que nós procuremos repouso e consolação unicamente na bondade do seu sagrado coração. Nesse sentido, vale recordar o que disse uma alma que foi heróica no amor da própria pequenez, na aceitação da própria pequenez. A alma de Santa Teresinha, que em sua última semana de vida confidenciou com tanta convicção: como sou feliz por sentir-me tão imperfeita e ter tanta necessidade de Deus no momento da minha morte. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.